Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer diversos assuntos. No programa de hoje, assuntos de alhos a bugalhos, como diria talvez meu pai. No primeiro bloco, eu converso com o Vitor Moraes, que é contabilista, e a gente fala de imposto de renda. No segundo bloco, eu converso com o Xavier. E a gente vai falar de tatuagem. E para arrematar esse bate-papo, Isa Colli, autora, para falar de literatura. Fica comigo, que eu volto rapidinho. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol, presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não, 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 não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com o Vitor Moraes. Ele é contabilista e a gente vai falar sobre. A gente vai falar sobre o leão, a gente vai falar sobre imposto de renda, que é uma coisa que assusta todo mundo, porque todo mundo, na verdade, está querendo trazer dinheiro de volta e não pagar. Vitor, seja muito bem-vindo, prazer conversar com você. Muito obrigado, Carlos. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de poder participar e poder falar um pouco sobre o imposto de renda. Imposto de renda, para todo mundo é uma coisa muito chata, para você não, afinal de contas você trabalha com isso todos os dias. Explica para gente por quê, para quê e como fugir da melhor forma dele. O imposto de renda, né, é uma criação já bem antiga aqui no nosso país. O objetivo dele é realmente regular, né, e levar para o governo ali uma fatia daquilo que a gente teve de rendimento ao longo do ano. Então, o governo entende que se a gente ganhou, né, via
salário, né, via aposentadoria, o que quer que seja, uma fatiazinha ele quer tirar para ele. Então, anualmente, a gente precisa fazer a declaração, né? Tem umas regrinhas ali para saber se a gente está obrigado ou não. Estando obrigado, né, a gente vai ter que averiguar se a gente precisa pagar ou não a fatia que o leão deseja. Perfeito. Essa fatia tem muito a ver com uma tabela que o governo vem discutindo a respeito da alteração desses valores, ou seja, para que quem pague o imposto de renda tenha um honorário maior, né? Para que essa margem de corte seja maior, e aí a gente pegue menos gente que tenha um salário menor, com família grande e tal. Mas, por enquanto, onde é que está essa linha de corte? O imposto ele é sempre calculado em cima do ano calendário anterior. Então, 2023, a gente está baseando nos rendimentos de 2022. Perfeito. Todo mundo que teve rendimentos tributáveis, né, salário, por exemplo, abaixo de R$ 1.903,98, ele está isento da declaração, rendimento mensal. Menos de 2.000, vamos pensar assim, para Menos de facilitar 2.000. a cabeção. Todo mundo que teve rendimento acima disso já tem uma retenção ali, já pode ter uma retenção do seu salário. E se o imposto for acima, até que fugiu aqui o número na cabeça agora, mas acima de 28 mil uns quebrados ali anual, no somatório dos 12 meses, ele está obrigado a fazer a declaração. Olha, legal. Então, a partir de 28.000, o cara é obrigado a fazer a declaração. Exatamente, 28.700 e um pouquinho. Vamos pensar em números redondos para a gente facilitar para quem está assistindo a gente também. Então, assim, se você ganha quase R$ 2.000, já se ferrou no imposto de renda. Com certeza, se você ganhou mais de 28.000, tem que fazer a declaração de qualquer forma. E aí a questão é, todo mundo fala, eu mesmo faço a minha declaração. Por que a gente está aqui hoje para dizer que pode fazer, mas por que a gente também está aqui para defender a bandeira de que é melhor não fazer? Como, né, assim, a declaração ela pode ser feita por qualquer pessoa, né? O que a Carla acabou de falar aqui, você acabou de falar. Mas é importante que você procure profissionais que sejam habilitados, que tenham o costume de fazer essa declaração, porque ela tem algumas pegadinhas, né? É uma declaração, quando ela é feita de maneira completa, ela é extensa, ela é cansativa e ela é um pouquinho confusa para determinadas informações. Então, na dúvida, procura um profissional. Às vezes ele vai conseguir te trazer uma maior dedução, não porque ele vai fazer mágica na sua declaração, mas é porque ele já sabe os atalhos dentro do sistema para onde alocar a informação da melhor forma. E muitas das vezes vai diminuir a quantidade de imposto que você tem a pagar. Existe uma série de regras dentro da declaração. Então, por mais que a gente consiga preencher a própria declaração, um profissional já está acostumado, ele já tem melhores ferramentas, né, para achar ali os atalhos e os caminhos para a gente não dar bobeira. E principalmente para não deixar bobeira ali, rastros e informações, né, que sejam confusas para o leão e acabar caindo numa malha fina, por exemplo. Perfeito. Quando a gente pensa em imposto de renda e a gente quer sempre ter dedução, quer que volte dinheiro do que a gente pagou ou quer pagar menos, tem algumas coisas que elas são importantes da gente contar para o governo que a gente gastou. Essa é a verdade. Assim, de um jeito muito real. Olha, governo, eu fui no oftalmologista e eu não tenho plano de saúde, e aí eu paguei a consulta, e aí eu peguei a nota fiscal. Essa é a única que eu sei, que é para ir no médico e pedir o médico a nota fiscal quando você paga a consulta. Mas tem outras coisas que são importantes da gente ir dia a dia ao longo do ano, se organizando, para na virada do outro ano, então assim, digamos que esse ano eu vá me organizar de verdade para no imposto de renda de 2024 eu ter direitinho. Mas o que a gente deveria ter guardado e que deve começar a guardar daqui para frente? A gente consegue deduzir algumas coisas na nossa declaração. Como você disse, despesas médicas. Então, sempre que a gente paga um plano de saúde, a gente precisa do informe de rendimentos desse plano de saúde. Se você pagou uma consulta particular, solicite a nota fiscal, solicite o recibo ao seu médico, para que a gente possa fazer essa dedução no final, né, ali na declaração de vocês. Despesas com educação. Então, se você paga a faculdade, se você paga colégio particular, peça os recibos, peça a nota fiscal, se for o caso, para que você consiga deduzir isso na sua declaração.
Além disso, se você faz doações para instituições, ou melhor, para fundações municipais ou fundações estaduais ou federais, isso também é dedutível. Não é qualquer ONG, mas as fundações que são do poder público vão te fornecer também, né, ali o recibo dessas doações, elas são dedutíveis. E lembrando que as deduções valem para o dono da declaração ali, né, o principal da declaração, mas também para seus dependentes. Então, se na sua declaração você tem filho ou você tem cônjuge, todas essas despesas que eu falei dos dependentes também são deduzíveis dentro da sua declaração, dedutíveis, perdão. Perfeito. Você falou a respeito dos custos médicos. Você falou plano de saúde, provavelmente plano odontológico, a consulta do médico agora. E a farmácia, que também está casadinho ali com o médico, porque saiu do médico tem uma receita. Preciso da nota fiscal ou preciso da nota fiscal só para saber que esse empresário paga os seus impostos, mas não para deduzir no meu imposto de renda? Hoje, em termos de nota fiscal, você não conseguiria deduzir dentro do seu imposto, mas como você bem disse, é importante que você solicite. Quando a farmácia pergunta se você quer colocar o seu CPF na nota, é importante que isso seja feito. Porque no momento que ele coloca o seu CPF na nota, ele atrela a venda dele a uma pessoa. E nesse momento, ele é obrigado a informar isso ao fisco. E sendo assim, ele vai ter que pagar os seus impostos, como todo mundo. Existe um programa na Cefaz, né, que é o site estadual aqui, que toda vez que você pede para colocar o CPF numa nota, você pode informar esses cupons lá dentro. E eles te dão alguns pequenos benefícios. Não é nada absurdo, extremamente maravilhoso, mas ele te dá alguns pequenos benefícios ali. Que legal! Eu adoro o benefício de coisas que a gente já deveria estar acostumado, né? Sim. Então, por exemplo, em Petrópolis, quando você é doador de sangue, você paga o ingresso mais barato no cinema. Você tem direito a vaga no estacionamento 1 hora por dia na rua, todos os dias, durante 1 ano, pela sua carteirinha de doador de sangue. Eu sei porque eu fui doadora de sangue por muitos anos, agora eu não posso mais, porque eu fiz uma cirurgia e aí a norma técnica da doação de sangue me tirou da lista. Então eu não posso doar sangue por conta disso. Mas como eu era doadora, eu sabia e assumo com tranquilidade que a vaga eu usava mesmo, porque eu odeio pagar vaga na rua, eu fico me sentindo muito mal pagando vaga na rua. Mas tem algumas coisas legais. E aí, por incrível que pareça, em Petrópolis, se você compra no comércio local, qualquer nota fiscal que você tem, você entrega na mão do amarelinho daqueles e você tem um tempo também de vaga. Como eu odeio pagar estacionamento na rua, essa é outra coisa que eu sabia só para não pagar mesmo, porque eu não gosto de pagar aquilo ali. Eu já pago outras coisas, né? Eu pago todos os impostos em dia, eu faço o imposto de renda, mas aquele dinheiro me dá uma raiva. Eu acho que aquilo é rua, então, assim, é uma coisa meio irritante. E aí, são coisas que a gente pode se beneficiar, e esse daí, tá, o Cefaz, que a gente pode cadastrar provavelmente várias coisas, seja a farmácia, o mercado, e todas as coisas que a gente vai consumindo. A ideia, na verdade, é obrigar aquele empresário a pagar o que ele tem que pagar de imposto, lembrando que imposto deveria voltar para toda a sociedade. E aí, vamos lá. A gente falou do imposto de renda, quem tem que fazer o imposto de renda em si, a declaração do imposto de renda. Falando um pouquinho sobre a importância do profissional para fazer esse trabalho, eu queria que você falasse de prazos, porque isso é o rolê do imposto de renda, né? Assim, já está na hora e é até quando? Agora é aquele momento perfeito para todo mundo já juntar todas essas informações e já deixar separadinho. A declaração esse ano ela vai de 15 de março até 31 de maio. Só que tem um detalhe importante, né? Existe a cultura de às vezes deixar um pouquinho para a última hora, né? Mas é legal já fazer isso quanto antes. Por quê? Se você tiver uma dedução, porque se você tiver direito ao retorno desse imposto que você pagou, né, a restituição, quanto antes de você entrega essa declaração, antes a restituição é feita para você. Então não deixa para a última hora, não. Quanto antes a gente começar a fazer essas declarações e essas entregas, a gente consegue ter direito, né, à restituição dos valores que porventura a gente tem. Maravilha. Vitor, para quem quiser obter mais informações, queria que você deixasse seus contatos e o do Renato Bastos, que é seu sócio na empresa, para que as pessoas possam obter mais informações, tirar dúvidas e, porventura, contratar para o serviço, esse ou outros quaisquer
nesse mundo tosco da contabilidade? Perfeito. Eles podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp 24 988 13 8281. Segundo aqui, vou pegar a cola, porque eu sempre esqueço. Cola, É 24 24 98 12 50 23. Ou ainda através do e-mail contato@bastosemorais.com.br. Maravilha. Vitor, muitíssimo agradecida que você faça muitos impostos de renda aí, todo mundo que está assistindo a gente, até porque, na verdade, a gente está sabendo que vai nascer criança nesse lado, e aí Isso é verdade. tá cara, né? Melhor trabalhar muito, tá bom? Obrigada de verdade pelo bate-papo, até breve. Até, a gente agradece muito o convite e estamos sempre à disposição. Maravilha. Você, do outro lado, fica comigo, eu volto logo após o intervalo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Como entrar no mercado de trabalho mais rápido? Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso. Um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos.
Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00. É isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com o Xavier, uma das poucas pessoas que eu assumo que eu não sei o primeiro nome. Eu só sei Xavier Tatu. E aí a gente vai falar sobre tatuagem, isso mesmo. Você tá olhando para essa cara, a mulher de óculos redondo, cabelinho louro e tal, não sei o quê, esse estereótipo, você pode estar achando que eu sou uma pessoa que não sou rabiscada. E graças ao Xavier, eu já sou rabiscada 4 vezes, a gente espera aumentar esse número, mas a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Xavier, queria te agradecer por ter disponibilizado do seu tempo para conversar um pouquinho comigo. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carla. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. O meu primeiro nome é Valmir. Valmir Xavier. Valmir, olha! Fica só com o Xavier. Valmir é muito sério. Dá uma cara assim de, sei lá, contador, advogado. Né? Xavier, acho que realmente você escolheu flui melhor, né? um artista, porque esse é o grande barato da tatuagem. E eu queria que você falasse pra gente, porque às vezes rola assim, ai, tatuagem. Queria que você falasse o que afinal de contas é tatuagem e de onde é que vem esse hábito em marcar na pele alguma coisa que é relevante. Então, a tatu, o conceito é esse, né? É você marcar sua pele, desenhar sua pele, independente da forma, né? Utilizando algum tipo de pigmento, que vai marcar sua pele ali, desenhando linhas ou só pontos. Isso é uma tatuagem, né? Qualquer interferência nessa com tinta que adentre a pele, né? Que a gente insira dentro da pele. Esse é o conceito da tatu. Agora, de onde vem é o que tá. Porque isso, naturalmente, parece que nós, seres humanos, já temos essa tendência a se tatuar. É algo que parece que já vem dos nossos ancestrais, é algo que a gente não tem precedência de onde vem ao certo, de quando começou. Mas a gente consegue dizer que, assim, registros de... Não, milhares de anos. Para todo sempre a gente viu, historicamente, pessoas rabiscadas, vamos colocar assim, né? De alguma forma marcadas. Tem relatos de múmias com 5.000 anos antes de Cristo. Olha que doideira. E que já tatuadas. E vários. O Homem do Gelo, né, o Watson, que foi encontrado, ele tem em torno disso aí, 5.000 anos. E ele tem várias tatuagens no corpo, várias. Isso é muito incrível. Então a gente pode falar que não é uma coisa da mania e da moda lá depois dos anos 80, que teve uma coisa da gente ser mais livre. Não. Desde sempre a gente tentou marcar na pele, visível ou mais escondida, alguma coisa que fosse relevante. Exatamente. Desde sempre nós temos essa necessidade cultural, digamos assim, né? Já vem com a gente isso, Você vê, né? Hoje em dia, a coisa mais difícil que você tem é ver alguma pessoa que não tem tatuagem. Toda limpinha. É difícil. Gente, eu acho tão difícil. Eu, sinceramente, talvez conheça, mas não vou lembrar agora. Porque todo mundo tem uma tatuagemzinha.
se tornou algo que faz parte da nossa essência mesmo, né? É muito legal, é muito legal. Faz parte da nossa identidade, digamos. Eu fiz minha primeira tatuagem com você, salvo engano, 10 anos atrás. Mais ou menos isso, eu me lembro que eu não tinha 30, eu acho que era 29, eu tô com 39, e de lá pra cá, até que eu não fiz tanto assim, 10 anos, 4 tatuagens, eu acho que eu tô precisando melhorar essa marca. Tá precisando fazer mais. Eu também acho. E aí eu sinto muita dor. Depois a gente fala dessa questão da dor. E eu queria que você falasse pra gente há quanto tempo que você está nesse mercado. Quando você fez a primeira tatuagem, ou quando você começou a trabalhar nesse segmento, até para a gente falar um pouquinho sobre experiência no mercado. Sim. Eu me envolvi com a tatu, acho que minha primeira tatuagem eu fiz com 18 anos. 18 para 19 anos. Eu estava no exército, quando eu fiz, inclusive. Fiz minha primeira tatu. De lá para cá, eu sempre gostei, sempre tive interesse, sempre achei legal, sempre desenhei desde criança. Mas eu comecei a me envolver mesmo em 2001. 2001. 22 anos aí nesse mercado. Sim, 22 anos já. Como trabalho. Sim, que eu comecei a empreender, virei body piercing, comecei como piercing, né, fazendo perfurações. Em 2006, 2007, mais ou menos, eu iniciei na tatuagem. Eu comecei como tatuador. Legal. Então tem uns 16 anos, mais ou menos, que eu estou aí nessa área da tatuagem diretamente. Eu cheguei até você, e isso é muito engraçado, porque minha primeira tatuagem foi uma medalha de São Bento, que fica aqui atrás, e aí eu estava muito receosa com a primeira tatuagem, e uma amiga falou para mim assim, fulana de tal fez uma tatuagem de uma medalha de São Bento que é linda, vou te mostrar. E aí me mandou uma foto de uma medalha de São Bento que você fez. Eu olhei e falei, nossa, tá bonita. A pessoa vai fazer igual, então eu vou lá. E foi assim que eu te escolhi como meu tatuador, e aí a gente tá junto aí nessas 4 tatuagens. A grande questão é que é o seguinte, quando você começou tatuando propriamente dito, queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de formação. Porque, assim, tatuagem não é brincadeira, é uma coisa séria, que tem vários protocolos em saúde, de higiene e tal, que seu espaço precisa ser aprovado com ter certificação, vigilância sanitária, os produtos têm que ter selo da Anvisa, não é verdade? Sim. Estudei tudo isso lá atrás para fazer a primeira tatuagem, que eu morria de medo. E aí, como é que foi esse seu processo de formação para se tornar um profissional nesse segmento de mercado? Eu fui me aprimorando com o tempo, né? Estudando, desenhando muito, praticando desenho, tentando entender, né, a melhor forma, né, de trabalhar, de como funciona um estúdio. Tem curso de biossegurança, que é importante demais, né, cara? Legal. A gente saber o que a gente está fazendo, como a gente está lidando, né, com esses materiais que realmente são perigosos, são infectantes. Não é só desenhar na pele, como você disse, né? É algo muito além. E dentre aí eu fui estudando, fui me aprimorando mesmo, tentando buscar a melhor forma, né, de oferecer um trabalho de qualidade para o cliente dentro de um estúdio, né, um espaço capacitado para atender as pessoas, né, para realmente ser um profissional, né, com material de qualidade, né, com bastante empenho, né, no que a gente está fazendo. Né. Tem que se dedicar, né. A arte, ela é livre, mas ela exige disciplina também, né, exige você se dedicar. Legal, acho isso muito importante porque em qualquer segmento da arte é necessário isso. O cantor não pode beber água gelada, o ator ele tem que ter um corpo que esteja se movimentando de acordo com o personagem. A gente tem que estar sempre aberto para essa questão. E na tatuagem tem todas essas questões que a gente falou, que é a arte atrelada à questão da segurança. Acho muito legal. Agora, quem pensa em tatuagem, pensa em desenhos, imagens, pequenas, médias ou grandes, mas elas se alteram com o período, ou seja, o que mudou no dia a dia
dos seus clientes nesses anos de trabalho, lá desde 2006, quando você, né, iniciou tatuando, até hoje, 2023. Qual foi o perfil desse cliente? O que mudou no dia a dia que você consegue observar? Olha, acho que primeiramente ficou muito mais aberto, né? Assim, a cabeça das pessoas, né? A aceitação da tatuagem na sociedade se tornou algo muito... Desse tempo que eu comecei para cá, pô, se tornou algo incrível, né? Abriram mesmo os portões, assim, né? Parece que tiraram a venda das pessoas e viram a tatuagem é algo legal. Não é criminosa, igual era quando... Não é criminosa. Legal. Igual quando eu comecei, né? Há 20 anos atrás, comecei a me envolver, tive minha primeira tatu, meus primeiros piercings. Eu lembro que eu andava na cidade que as pessoas faziam o sinal da cruz, se benziam quando me viam, por conta de 2 piercings no rosto. Que hoje em dia, onde a gente vai, a gente tromba, qualquer pessoa tem um piercingzinho, não é nada demais, né? Eu tenho, aqui pequenininho, não é nada demais. Nada. E essa evolução foi muito legal, né? Acompanhar isso, né? Que era um monstro que virou uma coisa bonita, né? E aceitável por todo mundo, né? Isso é muito legal. Não é mais um problema, não impacta em nada. Assim, eu sou jornalista, tenho quase 40 anos, tenho piercing no nariz e acho que assim, acho que só eu mesma que sei de verdade, porque ele é pequenininho e tal, as pessoas... Nem tchum, eu gosto dele, ele tá aqui. E legal, pronto. é isso. Não tá fazendo mal a ninguém. Legal. Agora, uma coisa que eu percebo é que parece que a tatuagem tem moda. Eu lembro de, antes de eu me tatuar a primeira vez, que era a moda do tribal. Sim. E eu acho que agora o tribal não tá mais em alta. O tribal ficou de lado. Como é que é isso? Como é que isso num segmento em que a gente não tá falando... Eu não tiro a roupa. Eu não vou tirar a minha tatuagem como eu tiro o meu cordão. Não. Fez, ficou. Como é que é isso? Como é que é a moda no teu segmento? Realmente tem essas tendências, né? Já teve várias tendências de estilos de tatuagem, né? Preferida pelo público, assim. Hoje em dia, acho que abriu muito. Hoje em dia, acho que ficou, até por conta da evolução dos trabalhos, tudo de material, tudo isso, né? De equipamento, tudo isso evoluiu muito e fez com que a gente tenha hoje mais liberdade, né? Para poder criar, desenvolver umas artes mais elaboradas e tal. Evoluiu muito nesse sentido também. Mas essa questão da... Desculpa. Da moda, assim. Da moda. Usava tribal, agora não usa mais. E aí? Essa questão da moda. Tem essa questão, né? As pessoas fazem, às vezes, na empolgação e realmente acontece o arrependimento. Isso, fiz na época, era legal, hoje em dia não é mais legal. Isso aí é algo que tem que ser muito pensado, porque para não virar um problema futuro, né? Você fazer agora no ápice, né? E pensar daqui a 5 anos, né? Falei, caramba, será que eu vou gostar mesmo daquele desenho e tal? A maioria das pessoas, sim, continuam gostando das suas tatuas, mesmo no seu tribal de 20 anos atrás, as pessoas continuam curtindo. Alguns vêm para refazer, retocar, acender de novo. Legal. Mas realmente, tatuar tribal hoje em dia, não mais. É muito difícil. Eu nem me lembro a última vez que eu tatuei um tribal, para você ter uma ideia. Entendi. Então, tem moda sim. A moda tem. Hoje em dia, acho que é mais tatuagens mais delicadas, mais traços finos. A gente está numa geração minimalista. Sim, tem muito esse trabalho de linha, né, delicado. E os trabalhos maiores também de mais expressivos, que é o preto cinza, né, o realismo, né, aqueles tatuagens sombreadas, de fechamentos, de braço, né, leões, bichos, né, em geral, assim. Acho que isso, em geral, acho que é isso que está mais no momento, assim. São os fine lines, né, são essas tatuas mais delicadas, e essa questão das tatuagens de preto cinza, sombreada, puxando com realismo e tal. Eu acho que, no momento, esse é o... É o que está na onda. É o que a galera tem curtido. Legal. Xavier, a gente já chegou no final do bloco. Eu queria te agradecer pelo bate-papo. E aí, queria que você deixasse para mim onde que você está localizado, para quem ainda não te conhece, como é que faz para conversar, entender um pouco mais para a tatuagem e, quem sabe, marcar a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou qualquer outro número que seja.
Poxa, ótimo. A gente está aqui na Rua 16 de Março, centro de Petrópolis, na Rua 16 de Março, número 80, sobre a loja 6. Em cima do quiosque do café, que todo mundo Exatamente. conhece. Todo Tem um mundo quiosque, conhece. você está assim, de um lado e do outro da escada, é isso? Isso. Só chegar ali que você vai olhar para cima, você vai ver a gente aqui. Maravilha. E o Pode Instagram para procurar. poder ver alguns desenhos e entender um pouco do trabalho. Instagram você pode procurar o do estúdio, que é @XavierTatuiPiercing. Você vai ver lá os trabalhos de todos os tatuadores que trabalham aqui comigo. Legal. E o meu pessoal é o @XavierTat2. T2. Maravilha. Muitíssimo agradecida, foi um imenso prazer conversar com você. A gente volta em breve para falar sobre os cuidados com a tatuagem. Aceita o convite? Boa. Sim, com certeza, muito Maravilha. importante. Combinado então. Obrigada de verdade, Xavier. Até breve. Muito obrigado, cara. Um beijo, Você até fica breve. comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o prazer de mais uma vez conversar com a Isa Colli. Ela que é jornalista, mas que é autora de um montão de livros voltados para o público infanto-juvenil. E hoje a gente vem falar sobre um livro que me toca muito, que é o Tulipa Glória e sua amiga Vitória. Isa, seja muito bem-vinda. Prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, né? É sempre muito agradável poder participar com você do seu programa e falar de livros
é tudo que a gente quer, e é tudo que a gente gosta, que a gente ama, né? Isso aí. Você que tem aí 30 e tantos livros, não é isso? Já beirando os 40 daqui a pouco? 43. 43. Acelerou e vai ser daqui a pouco 50 livros publicados. Na verdade, todos de alguma forma devem ter suas histórias, suas peculiaridades. E o que a gente vem falar hoje é do Tulipa. O Tulipa é um tema que muito me apetece e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa obra, o que te levou a elaborar essa lindeza. Olha, Carla, falar desse livro é sempre uma emoção muito grande, porque é um livro que tem muito de mim, né? Eu passei por uma situação de câncer, né? A história, a inspiração veio da minha própria história de vida, inicialmente, né? Já que eu superei o câncer por 2 vezes, né? E também nasceu da vontade de um casal de amigos, né? Que são gestores, né, da casa Ronald McDonald e do Instituto Ronald McDonald. Eles tinham o desejo de levar esse tema que é tão pesado, que é tão doloroso, para as salas de aulas, né? Para que a gente possa, através de ensinar, né? Que a prevenção é a melhor solução para tudo. Mas eles queriam levar esse tema de uma forma lúdica, de uma forma mais assim prazerosa, difícil transformar uma doença tão grave em algo prazeroso, mas o sonho deles era entrar com o tema em sala de aula de uma forma mais doce, mais suave, né? Perfeito. A verdade é que é necessário falar sobre tudo com crianças e adolescentes, né? Mas em cada fase, em cada momento, a gente fala de uma forma diferente. E aí, a literatura infanto-juvenil bem ilustrada e uma história bem escrita, ela consegue falar sobre uma coisa muito dura, ainda sendo dura, mas voltada para aquela percepção, para aquela capacidade cognitiva de entender aquilo. E aí eu imagino que vocês tenham conseguido encontrar a fórmula correta, os pesos e medidas dentre uma história lúdica e um tema tão doloroso. Foi essa a receita? Era essa a ideia, né, quando você estava ali no processo de produção? Na verdade, quando a Sônia e o Chico, eles, através da Carla, fizeram contato para que a gente pudesse desenvolver o tema, eu disse sim. Imediatamente, porque eu sou muito envolvida com a causa, né? Depois eu fui pensar, gente, e agora? Como farei para escrever sobre esse assunto para criança? Porque eu já tenho um livro lançado sobre o assunto, que se chama O Recomeço, que é um romance infanto-juvenil, conta a história de uma forma completamente diferente. Escrever para criança é diferente, né? Você precisa ter cuidados, principalmente quando o objetivo é ainda acessar as escolas e tal. Enfim, aí um dia eu falei, bem, agora não tem jeito, vou ter que fazer. Fui dormir, acordei com a história na cabeça. Foi muito engraçado, porque eu acordei já com a história. Falei, gente, eu vou escrever sobre uma tulipa, eu vou escrever sobre uma sementinha que nasceu, que depois ela viajou, que depois ela nasceu, ela quase morreu em um jardim. Aí a menina que vai ter câncer, ela vai chorar, ela vai umedecer essa terra, vai afofar. A semente vai brotar, e aí veio aquela intuição de escrever a história da Sônia, que perdeu um filho para o câncer, para a leucemia, e transformou essa dor em momentos assim, ela pegou tudo isso e transformou em solidariedade. E foi exatamente isso que a gente conseguiu quando a garotinha com câncer, chorando, né, deitada chorando, as lágrimas penetraram ali a terra e a sementinha que estava morrendo recebeu daquela lágrima o combustível para que ela brotasse. Então, assim, é o momento de dor que trouxe de volta a vida para alguém. E nós conseguimos passar a mensagem que a gente queria.
Quando o Tulipa foi lançado? Tulipa foi lançado ano passado. A data eu nem me recordo certinho, cara. Eu sou Passado, é horrível isso para aí, foi no ano datas. passado, em 2022. E 2022. hoje, quando você olha para a obra, você já vê os resultados dele sendo, dessa lágrima, dessa plantinha de crescer, está sendo vendido, está distribuído, já chegou em alguma escola? Já, nós estamos hoje muito felizes porque estamos entrando nas escolas realmente, estamos participando de licitações. Temos tempo de contar uma coisinha rapidinho? Temos, claro. Então. Eu quero contar, inclusive, uma experiência de uma amiga nossa, que é jornalista também, que se chama Isabelle Benito. Ela participou do lançamento, na verdade, ela foi a mediadora do lançamento da Tulipa Glória e a sua amiga Vitória na Bienal de Minas. E ela mediou toda a conversa e ela confessou, né, na live e tudo, que ela ficou com o livro. Ela pegou o livro, ela recebeu o livro para ler e tudo, ela ficou quase 15 dias para ler o livro, com medo de pegar na obra. Mas que depois, quando ela começou e leu, ela falou, incrível, como? Eu estava completamente assustada, não sabia o que eu ia encontrar e acabei encontrando uma coisa delicada. Isso é muito gratificante e tem sido essas as respostas que nós temos alcançado nas escolas, dos professores, né, dos pais, e isso para a gente tem sido muito gratificante. Que legal. Eu acho que assim, a leitura, o livro, ele tem um papel fenomenal no ser humano e ele tem um poder transformador. Eu tive o prazer de produzir um livro infanto-juvenil em Petrópolis que chama Miudinha de Medo, e da Regina Rezende, que é a autora, ela é uma psicóloga, e foi ilustrado pelo filho dela, que é um profissional de cinema, junto com a namorada, ou seja, foi um trabalho de muitas mãos que estão sempre juntas, né? Eu faço parte, Regina faz parte da minha vida, uma grande amiga, e o Miudinha de Medo fala sobre medo de palhaço. E aí a gente fez o lançamento, a distribuição foi gratuita, porque foi pela Lei Aldir Blanc e tal, e a gente já recebeu vários feedbacks de crianças que tinham medo de palhaço e que os seus responsáveis leram o livro e que a criança iniciou um processo de repensar o palhaço, porque o palhaço do livro era muito legal e aí ela tentou e tal, não sei o quê. Amigos adultos que também têm claustrofobia e que conseguiram ler o livro. Então, assim, o livro é um processo transformador, né? De forma geral. E verdade. quando a gente fala de câncer e livro, isso é uma coisa muito maior do que o palhaço, do que outras coisas, né? Porque a gente está falando de uma doença que mata, sim, que tem cura e tal, que a gente está aí cada vez mais em busca de novos tratamentos, mas que assusta. Muita gente não gosta de falar a palavra câncer, né? Inclusive, nós nem temos muita literatura infantil a respeito do tema. Não, pelo contrário. Exatamente. Eu acho que, inclusive, eu nem sei quantas existem, né? Eu não pesquisei, mas eu sei que são pouquíssimas. Eu acho que eu acredito que no mercado tenha muito mais cartilhas informativas do que propriamente literatura, principalmente uma literatura, um livro infantil, ilustrado, com ilustrações assim, tão assim, sabe, expressivas. Não está aparecendo muito. Nossa, e para criança, né? Esse livro você vai receber aí, nós vamos enviar para você. Você vai adorar. Eu amo esse livro. Aliás, esse livro tem muito de mim nesse livro, né? Tem muito da minha história com a doença, tem muito da minha história com as crianças. Então, aliás, todos os livros todo escritor tem, todo livro tem muito do escritor, né? Essa é a verdade. E o legal dessa obra é que quando você vai para a escola, ele também tem um material didático, é isso?
Ele tem um material didático que acompanha. Esse material é um material gratuito. O professor, ele pode acessar o site da Collie Books, da editora Collie Books, né, que é o www.colliebooks.com, fazer o seu cadastro e baixar o material, não só desse livro, mas de qualquer livro que lá tenha material, porque o material é todo gratuito, é um material específico que foi produzido todo baseado, fundamentado pela BNCC, e tem a maior facilidade, ele facilita que o professor consiga trabalhar de uma forma assim, muito tranquila o tema em sala de aula. Muitos professores têm medo também. Como é que eu vou trabalhar isso? Não, aí a gente... Passo de cada vez. Exatamente. Um passo de cada vez. Isa, queria te agradecer mais uma vez e te fazer, já que são 40 e poucos livros, a gente está falando aí de 40 e poucas semanas, eu tenho um programa toda semana. O que você acha da ideia da gente, pelo menos uma vez por mês, a gente vai falar de um livro diferente que você já escreveu sobre matemática e falar assim, de onde veio essa inspiração, o que você quer dizer com esse livro, para a gente falar sobre literatura infanto-juvenil, sim, aqui na TV Petrópolis e nas plataformas, para as pessoas entenderem o quanto é bom ler. Gosta da ideia? Desafio feito, desafio aceito. Maravilha, combinado. Vou negociar com o seu assessor de imprensa para a gente marcar pelo menos uma vez por mês de falar sobre um novo livro de uma temática como essa que a gente falou. Hoje a gente fala a gente já falou sobre meio ambiente, agora a gente está falando sobre câncer. Tenho certeza que nesse seu portfólio de 43 obras a gente tem muito para contar para quem está assistindo a gente de casa e que vai entender que dá para conversar com crianças e jovens, adolescentes, sobre qualquer assunto. Que uma boa porta de entrada é, vamos ler esse livrinho aqui? Olha, vamos ler esse livrinho aqui e aí depois o resto a gente resolve em casa. Pois é, podemos falar de imigração, podemos falar de valores, podemos falar da escassez da água, da questão da reciclagem, podemos falar sobre doenças, tratamentos específicos, podemos falar de fábulas, de fantasias, de contação de história, podemos falar de um monte de coisa. A literatura ela é ampla, né, e abrangente. Perfeito. Obrigada de verdade, é sempre um prazer falar com você. Até o nosso próximo bate-papo. Prazer é todo meu, Carla. Muito obrigada pelo convite. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas.
3, 2, 1 e o programa dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha se divertido comigo, que tenha descoberto que eu tenho pelo menos 4 tatuagens, em breve terei mais, está na hora da gente se pintar, que eu adoro literatura e é isso. Fica com a gente aqui na TV Petrópolis, não muda de canal, assista a programação local e até a próxima semana. Tchau, tchau.